Olá pessoal da página da Secretaria de Cultura e do Giro Geek BG. O entrevistado do Giro Quest deste mês é o psicólogo José Filho. Bom dia, boa tarde, bom dia, né? Ou boa noite, depende do horário que a pessoa está vendo agora, né? E nós vamos falar um pouco sobre a questão da cultura pop, né? Falar um pouco sobre filmes, séries, do quanto isso, de certa forma, nos traz uma reflexão interna por despertar gatilhos que às vezes está muito reprimido ao decorrer da nossa vida, na correria do dia a dia. Acompanhe a partir de agora. José Filho, eu vou começar perguntando como que a cultura pop entrou na sua vida. Acaba que desde a faculdade, um exemplo, eu mesmo comecei psicologia após ter assistido Cisne Negro. No dia que eu assisti Cisne Negro, eu fiquei encantado com o quanto a mente humana, o quanto o ser humano ele é capaz de se doar e até mesmo se sacrificar por um desejo que às vezes é algo reprimido, algo que é interno, e hoje eu entendo isso. Como, por exemplo, A Ilha. A Ilha é um filme que no final dele se vê que o rapaz ele se passa todo no imaginário dele. Então foi desse contexto aí que eu comecei a observar o quanto os filmes conseguem despertar gatilhos mentais em nós. Um exemplo, eu costumo pedir às vezes para meus clientes assistirem filmes, até mesmo adultos, eu peço para assistir divertidamente. É um filme infantil, mas tem muitos adultos que ainda não sabem associar suas emoções, identificar suas emoções. Porque essa pressão social que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, da escola, toda essa construção que nós estamos inseridos acaba que vai nos reprimindo e nos moldando a um padrão. E aí quando nós assistimos um filme, uma série, acaba que nós começamos a nos identificar com alguns personagens, alguns gatilhos são despertados. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando e aí eu passei a assistir mais séries. Claro que algumas séries mais com questão psicológica, de psicopatas principalmente, que é uma série que eu sou apaixonado, Dexter mesmo, eu assisti assim. Dexter é sensacional. E o final do Dexter, meu Deus? Não, o final do Dexter ele é bem pesado assim, mas acaba que você, desde o começo, dá pra você observar que a mãe dele tem um papel muito fundamental ali. E para quem conhece um pouco de psicopatia, sabe que a psicopatia é uma herança genética, um trauma na infância. Então assim, se observa muito a questão da paternidade, do quanto a influência paterna e materna influencia na construção de personalidade nós seres humanos, né? Então assim, acaba que o Dexter literalmente é uma reflexão do que os nossos pais podem fazer em nossa vida. Claro que não é só nossos pais nos constroem, e eu falo sempre que a sociedade vai nos moldando, a escola nos molda, os professores nos moldam, os amigos nos moldam, os coleguinhas nos moldam, mas acaba que as primeiras informações que nós recebemos é dos nossos pais, né? E depois é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Você falou ainda há pouco dos seus clientes, das pessoas que às vezes elas têm dificuldade de falar como elas se sentem, e você indica um filme, uma série. Então você acredita que a cultura pop ela pode ajudar a traduzir o sentimento das pessoas, aquilo que elas não conseguem falar? Sem sombra de dúvida. Como por exemplo, tem muitos doramas que as pessoas vê o contexto do dorama na sua própria realidade, mas que é uma série coreana que é totalmente fora da nossa cultura, a pessoa se identifica às vezes. Um exemplo, uma advogada extraordinária. Pessoas que têm TDAH, quando assistem a Advogada Extraordinária, acaba que eles começam a ter mais esperança sobre a sua patologia, porque eles veem que a patologia deles não é uma limitação, e sim é uma pequena dificuldade, mas que se for trabalhada de forma correta e tratada e com muita força de vontade e com as pessoas certas, os profissionais certos, você leva uma vida normal. É uma representatividade, né? Ela se vê no seriado e ela começa a se identificar e fala, eu também posso conseguir. Sim, o importante é os gatilhos mentais. O que você tem que se observar? Como por exemplo, eu já pedi para clientes minhas assistir Mulher Maravilha. Por quê? Para ver a força feminina. Que por mais que ela ame um homem, um companheiro, às vezes é necessário deixar esse companheiro partir para ela viver a própria história dela. Saber que o amor, de certa forma, ele machuca. O amor machuca, amar machuca. Porque quando você ama alguém, você espera sempre o melhor da pessoa. Então qualquer
coisa que nos traz uma reflexão. Deslize, acaba que já é muito grande a dor. E a nossa, um exemplo, mesmo jeito que nós amamos muito fácil, nós deixamos de amar muito fácil. Porque quando nós construímos o sentimento do amor, para desconstruir ele é a admiração. Uma vez que você passa a perder admiração pelo seu companheiro ou sua companheira, você começa a diminuir e se afastar desse companheiro ou dessa companheira. E qual série ou filme que você assistiu que te marcou assim, que ficou na sua memória, a primeira coisa que você lembra ou pensa é nesse ensinamento desse filme ou série? Olha, assim, eu até fui um pouco repreendido no cinema. Eu vou até abrir aqui, foi no It a Coisa. Porque no It a Coisa eu estava passando por um processo onde eu estava tendo muitos clientes com problema depressivo. Muitos problemas depressivos, muitas questões de melancolia, muitos traumas, muitas dores, muitos medos. E esses medos estavam se transformando em um monstro na vida deles. E acaba que quando eu fui assistir o It a Coisa literalmente é o reflexo do quanto um medo, quanto um trauma consegue se transformar em um monstro na vida da pessoa. O tanto que você pode observar que cada personagem é um trauma. Uma violência sexual, um abuso psicológico de um pai, um abandono, bullying. Então assim, cada trauma se torna o palhaço, o grande palhaço, o grande medo que nos trava sempre. Então assim, sempre quando eu falo assim, quando falo em psicologia, um exemplo, pra mim, eu já lembro do It a Coisa. It a Coisa ficou marcado. Ficou marcado. E o que é que você tem de mais comum quando você conversa com os clientes, dos problemas que eles relatam e fazendo uma analogia com um filme ou uma série? O que é que eu sempre tento observar? Qual é o contexto da vida daquela pessoa que se associa ao imaginário? Porque acaba que o filme, ele nos traz um imaginário que às vezes nós perdemos. Tem muitas pessoas que levam a vida tão rígida que elas deixam de sonhar, elas deixam de viajar na sua própria fantasia. Então, dependendo do filme que você pede para ela assistir, ou até mesmo observar, ou até um trecho, acaba que você desperta um gatilho mental naquela pessoa que há esperança, que há uma vida além daquela que ela imagina. E é bem interessante isso que você falou, né? Com essa correria do dia a dia, as pessoas estão muito preocupadas em só pagar as contas, ou se vai conseguir pagar as contas, e às vezes elas esquecem da própria família, ou dela mesmo viver, ter momentos de ócio, momentos de lazer. E é importante, assim, a gente fala, né, que a cultura pop, ela não é só aquela diversão no momento, ela pode ajudar a qualidade de vida da pessoa. Um exemplo, esses dias mesmo vocês fizeram o evento, qual foi o nome? O Giro Geek BG Fest. Giro Geek BG Fest. Se você observar, cada personagem que o jovem se fantasia, se você for ver, perguntar pra ele, por que você está fantasiado assim? Ele vai dizer, porque eu me identifico. Quando você vai ver a história do personagem e você for associar com a vida desse jovem ou desse adulto, tem muita semelhança. Ou é algo que no imaginário dele ou dela ela gostaria de ser. E aí quando você associa a fantasia com o real, você faz a junção para despertar um desejo, um impulso na pessoa que talvez foi reprimido. E aí é reprimido e aí a forma que ela tem no evento. Porque aí é muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Ela se sente confortável para externalizar o seu desejo, a sua fantasia. Consegue sentir ela mesma, sentir ela mesma. Livre para ser quem ela quer ser no dia do evento, porque tá todo mundo com o mesmo objetivo. E aí acaba que você não fica naquele receio de ser julgado. Porque hoje acaba que tudo que nós fazemos, nós já pensa o que os outros vão pensar, o que as pessoas vão pensar. E sempre o lado negativo, sempre né? O lado negativo. A gente... Eu paro pensando assim, quando a gente vai escrever um texto ou vai colocar uma matéria no ar, a gente não pensa nos elogios, pensa o que a pessoa vai criticar, o que ela vai falar. Essa questão das críticas acaba que nós somos construídos em cima dos não. Tudo é não pode, não faz, é assim, sempre em cima de regras morais. Que não é errado, nós devemos ter regras e morais. Só que às vezes se excede ou é exigência demais. Hoje o mundo é extremamente exigente. Você tem que sempre estar fazendo, construindo, mudando. E vamos lá, Instagram, redes sociais. Acaba que você está o tempo todo vendo ali pessoas que estão trazendo uma realidade paralela com a realidade de muitas pessoas. E aí acaba que quando você olha aquilo, você já se compara, tá, mas será eu não consigo? Ou artistas. Quantas vezes você vê shows musicais
que tem uma cantora excelentíssima, com vocais grandiosos, e aí você vê às vezes um cantor, uma cantora que não tem tanta qualidade de voz, mas que se tornou famosa. Aí fica aquela reflexão, o que faltou aí? A gente fala isso, não só cantores, mas em qualquer segmento da influência digital, né? Ver influencer que, meu Deus, como que esse cara conseguiu tantos seguidores, tantas pessoas assim? É porque acaba que ninguém abre a sua rede social para falar da sua tristeza, né? Para trazer tristeza. Sempre oculta, né? O universo, faz um universo paralelo, como você disse. A gente está na reta final da entrevista, José Filho. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica de uma série sua mesmo, do seu gosto, independente de questões psicológicas, uma série do seu gosto, que você gostou, que te encantou e que você gostaria que quem estiver acompanhando também pudesse assistir. Pode ser duas? Pode. You e Switch. You porque traz agora um reflexo da sociedade, do quanto você tem que tomar cuidado com as pessoas que você se relaciona, porque você às vezes está sendo manipulado, até mesmo porque você acha que você está manipulando, então já não vou dar muito spoiler. E Switch porque é o quanto você acreditar na sua essência, na sua verdade, mesmo você não sendo aquilo tudo, se você bater firme e ter um poder de inteligência emocional, acaba que você domina todos à sua volta e você não é dominado. Então assim, eu acho duas séries muito bacanas. Bom, é isso, internauta. Eu gostaria mais uma vez, José Filho, de agradecer. Você deu uma aula pra gente sobre como que as séries podem afetar positivamente, influenciar positivamente o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, a nossa confiança. Foi muito bacana esse bate-papo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma honra, espero poder ajudar cada vez mais as pessoas. E quando você tiver um tempinho, sempre é bom assistir uma série, um filme, ou até mesmo uma minissérie. Tem muitas minisséries com reflexões da vida real, que é muito bacana, documentários. Vamos viver um pouco mais também. Vamos viver um pouco mais. E se você gostou, internauta, não se esqueça, compartilhe, marque os seus amigos, ajude o bom conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E o Giro Quest volta no mês que vem com um convidado surpreendente em dezembro. Até a próxima. Tchau, tchau.